Irmãos, uma vez mais eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Como todos já sabem, a lição que nós iremos abordar nesta aula é a lição de número 3. Como os irmãos já são sabedores, esta revista deste trimestre, ela trata acerca do Evangelho de João. E como o professor Railton já nos orientou desde a primeira aula, o Evangelho de João busca trazer uma teologia baseada na pessoa e obra de Jesus, ressaltando o seu caráter divino, a sua natureza divina. Nós estamos, então, nesta lição de número 3, nós estamos situados no capítulo 4 do Evangelho de João, aonde o Evangelho de João, o apóstolo João vai narrar aquele famoso encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá? Eu quero logo, para fins de aproveitamento de tempo, eu quero, já para nós irmos para a introdução, sendo que a temática para esse domingo é a verdadeira adoração, né? Nós vamos para a introdução, que nos diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, a nossa introdução ela é muito clara. O assunto que será abordado nesse domingo é o assunto da verdadeira adoração, tá? E esse termo, verdadeira adoração, não é um termo cunhado pelo autor da lição, não é um termo cunhado pelo comentarista da lição, é um termo do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, eles adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então, na mentalidade do Senhor Jesus, há verdadeiros adoradores, e se há verdadeiros adoradores é porque existem falsos adoradores, existe uma falsa adoração. Então, é isso que nós devemos mostrar para os nossos alunos no domingo, que existe uma falsa adoração e que toda a adoração, para que ela seja verdadeira, é importante frisar o conteúdo da introdução, onde o comentarista vai dizer aqui que a verdadeira e autêntica adoração surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Isso anula qualquer tipo de adoração que não seja baseada em Cristo Jesus. Significa dizer que toda adoração que não seja cristã, ela não é uma adoração verdadeira. Então, aqui, o Senhor Jesus e também o autor da lição já anula os cultos das demais religiões. Embora alguém diga que só existe um Deus e que todas as religiões levam a Deus, que todo tipo de culto Deus recebe, o que importa é a intenção. O autor da lição, baseado no texto de João 4, ele já traz aqui um checkmate para as demais religiosidades, quando ele deixa claro que a adoração, para que ela seja autêntica, ela tem que surgir de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Significa que quem não tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não pode oferecer a Ele uma verdadeira adoração. Não estava aqui no meu script, mas eu acho importante falar para os irmãos que nós estamos vivendo
dias de popularização do Evangelho, uma democratização do Evangelho, vamos dizer assim. E por que não ser mais profundo e dizer que nós estamos vivendo uma vulgarização do Evangelho, onde todas as pessoas que são aí do mundo da mídia, do marketing, do mundo da fama, essas pessoas entenderam que o Evangelho dá like. Essas pessoas entenderam que o Evangelho dá dinheiro, dá fama. E entenderam também que existe um mercado evangélico, existe um mercado gospel. E essas pessoas, no afã de conquistar seguidores, no afã de conquistar fama e dinheiro, elas estão se intitulando agora de adoradoras de Jesus. Só que é uma adoração desprovida de compromisso com o Senhor, né? É o que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra vez Jesus disse para a multidão que estava perto dele: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então, o Senhor Jesus é muito taxativo em dizer que toda adoração de qualquer indivíduo que não serve a Ele verdadeiramente, que não tem como Senhor da sua vida, não se constitui em uma adoração verdadeira. Portanto, a introdução ela já é bem taxativa em dizer que a adoração verdadeira ela só pode surgir de alguém que já tem um relacionamento profundo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer que somente verdadeiros cristãos é que podem adorar a Deus. Amém? Isto anula aquela ideia de dizer assim: ah, não, eles são de outra religião, eles só estão adorando a Deus do jeito deles. E nós aprendemos que não é assim, tá? Então, essa é a perspectiva que a nossa lição desse domingo vai nos trazer. A verdadeira adoração pressupõe, esse título pressupõe que existe uma falsa adoração. Então, para ser bem claro, a nível de introdução, o que é a falsa adoração? É todo culto, é toda adoração, é toda ritualística, é todo rito que não tem Jesus como pessoa central, tá? Que não tem Jesus como pessoa central. A adoração, para ela ser verdadeira, ela pressupõe que Jesus é o centro dela. Os corações estão voltados para Jesus, as mentes estão voltadas para Jesus, a vida da pessoa foi totalmente dominada, transformada. Meus irmãos, os irmãos estão me ouvindo? Amém, meu irmão. Amém? Me perdoe, eu tive uma queda aqui na minha internet, tá bom? E acabei saindo da reunião. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que o apóstolo João, ele frisa essa informação. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós vamos já entender o porquê, tá? O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia, e para tal teria que atravessar por Samaria, apesar de evitar entrar na cidade, devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Então, recapitulando o que eu disse agora há pouco, o apóstolo João, ele deixa claro essa informação, ele é enfático em dizer que era necessário passar por Samaria. Por que ele enfatiza isso? Ele enfatiza isso justamente porque não era habitual judeus atravessarem território samaritano. Por que não era habitual? Porque
havia uma rixa histórica, tá? Havia uma rixa histórica entre judeus e samaritanos. Isso porque a história nos conta, na Bíblia nós também teremos algumas informações acerca disso, de que quando o Império Assírio ele invadiu o Reino do Norte, que era composto pelas 10 tribos de Israel, depois os irmãos podem pesquisar mais a fundo sobre isso, eles levaram, as 10 tribos de Israel levaram a maior parte do povo e dispersaram por entre outras nações. E ficaram algumas pessoas ainda no território, alguns judeus ainda ficaram ali no território de Israel durante essa dispersão, durante essa conquista do Império Assírio. E o Império Assírio, eles tinham uma tática de quando eles conquistavam os seus inimigos, o que eles faziam? Eles misturavam os povos, eles misturavam as raças. Então, quando o Império Assírio invadiu Israel, o que foi que eles fizeram? Eles trouxeram pessoas de outras nações e trouxeram para morar nos territórios do Reino do Norte, que tinha como capital a cidade de Samaria. E essas pessoas que vieram de outras nações começaram a se casar com judeus que haviam ficado ali. O que aconteceu? Começou a haver uma miscigenação de povos. Os judeus, que até então eram uma raça pura, agora começaram a se casar com pessoas de outras nações, e desses relacionamentos começaram a surgir aqueles que ficaram conhecidos como os samaritanos. Então, o que são os samaritanos? Os samaritanos são judeus mestiços, judeus miscigenados, judeus misturados, que vieram do casamento de judeus nativos com pessoas de outros povos. Então, quando o reino de Judá, vamos dizer assim, que era composto pelas duas tribos, Judá e Benjamim, vieram do cativeiro babilônico, eles acharam lá em Israel esse novo povo, né, samaritanos, que era a mistura de judeus com povos de outras nações. E aí começou a haver a rixa, porque os judeus que eram puros não aceitavam os samaritanos, dizendo que eles não eram judeus de sangue, não eram judeus puros, vamos dizer assim. Daí em diante começou essa cultura de ódio, de briga, de rixa entre eles. E eles começaram a ser chamados não mais de judeus, mas de samaritanos, porque a capital deles era Samaria. Tá? Só que quando Jesus entra em cena no seu ministério, uma das atitudes de Jesus em seu ministério foi entrar na região de Samaria, tá? E uma dessas ocasiões, aqui ficou mais marcante, foi esta, o capítulo 4 de João, quando Jesus entra ali na região da cidade de Sicar e fica ali por volta de meio-dia, sentado à beira de um poço, que era conhecido como Poço de Jacó, e ele estava ali aguardando uma mulher, porque como Deus, ele sabia que havia uma mulher que estava vindo para lá, e ele precisava transformar a vida desta mulher. E ele aguarda aquela mulher ali, e ele vai evangelizar esta mulher. O diálogo os irmãos já conhecem, nós não vamos aqui entrar nos detalhes do diálogo agora, tá? Mas Jesus, ele evangeliza aquela mulher, e ele transforma a vida dela, muda a vida dela. E eu quero destacar nisto, irmãos, que nesse primeiro ponto aqui que eu quero destacar, desse primeiro subtópico desse primeiro ponto, eu quero destacar que, embora houvesse uma rixa entre samaritanos e judeus, o Senhor Jesus Cristo rompeu essa rixa através da sua atitude e, posteriormente, o Senhor Jesus, ele acaba com essa rixa na sua cruz, no seu sacrifício vicário. Na verdade, quando nós lemos Efésios capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver
que o Senhor Jesus, está escrito que o Senhor Jesus, na sua carne, desfez o muro de separação que havia entre os judeus e os gregos, que representam os outros povos. Amém? Então o Senhor Jesus, ele acaba com isso. Quando chega a igreja primitiva, nós vemos ali Filipe descendo para a região de Samaria, né, cheio do Espírito Santo, empoderado pelo poder de Deus, sem temor, e começa a pregar o evangelho nos territórios de Samaria. Mas antes disso, antes de Jesus, o que predominava era uma rixa histórica, tá? Era uma rixa histórica, era um sentimento de ódio, uma cultura de ódio entre esses dois povos. Amém? E o Senhor Jesus, inclusive, ele contou até uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, onde o Senhor Jesus já estava dando sinais do que ele iria fazer na cruz. Ele iria morrer na cruz, né, para resgatar tanto judeus quanto samaritanos e unir debaixo de uma mesma casa, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, o segundo tópico diz assim: a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar esta água da vida. E o terceiro subponto diz assim: o lugar da adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou se no Monte Gerizim. Eu não vou continuar a leitura para nós ganharmos tempo. Então, assim, em resumo, esse primeiro ponto aqui, ele vai se resumir nessas duas lições importantíssimas que nós encontramos no ponto primeiro da nossa lição. A primeira lição é que o homem tem uma necessidade intrínseca em sua alma. Há uma necessidade que é nata a todo ser humano. Todo ser humano tem essa necessidade. Que necessidade é essa? É a necessidade de Deus. É a necessidade de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Quando Deus criou o homem, está escrito na Bíblia, eu não vou me recordar agora o versículo, mas tem um versículo que diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Tá? Se alguém lembrar desse versículo, poderá colocar aí no chat, compartilhar com os demais. Mas tem um texto bíblico, se alguém puder até pesquisar, colocar, que diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, Deus, ao criar o homem, Deus pôs no homem, já na criação, o desejo, a necessidade do ser humano se relacionar com o seu Criador. A natureza humana é uma natureza que busca o relacionamento com o seu Criador. Mas o que foi que aconteceu? O homem se perdeu lá no jardim. Através do pecado, o entendimento do homem foi ofuscado. O coração do homem foi maculado. E ele se perdeu. Nós vemos ali, amados, que quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se esconder de Deus. E nesse ato de se esconder, ele se perdeu do Criador. Deus o expulsa do jardim, e de lá para cá, o que nós vemos
é uma saga insana do ser humano por encontrar Deus. Destaque isso na sua aula, que desde o jardim, desde quando Deus expulsou o homem do jardim, existe uma saga insana no coração do homem de encontrar de novo o jardim do relacionamento com Deus, tá? E nessa saga insana e histórica do homem em busca do seu Criador, é que nós temos o surgimento da idolatria, das falsas religiões. Por que que existe a idolatria? Por que que existem as falsas religiões? A idolatria, amados, e as falsas religiões nada mais são do que uma busca do homem pelo sagrado. É uma tentativa do homem perdido, né? Do homem perdido de encontrar o Deus do qual ele se perdeu. Na verdade, a palavra religião no latim é religare, que significa uma religação. A religião é uma construção humana de um homem se religar a Deus, uma tentativa do homem se religar a Deus. Isso é a religião. Mas o evangelho é diferente. Por isso que nós dizemos que o evangelho não é uma religião. Porque enquanto as religiões é uma tentativa do homem de se religar a Deus, o evangelho é o ato de Deus de se religar ao homem. Então observe que são duas coisas diferentes. A religião é o homem tentando se encontrar com Deus. O evangelho é o Deus eterno se fazendo carne, pisando na terra para abraçar o homem, para encontrar o homem. O homem se perdeu de Deus, e Deus, a semelhança daquele bom pastor, né, lá do capítulo 5, do capítulo 15 de Lucas, melhor dizendo, o bom pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. Aquela ovelha que se perdeu é a humanidade, é o homem que se perdeu do jardim de Deus. O bom pastor é o próprio Senhor, que desce do céu e vai para o deserto, pelas montanhas, em busca do seu filho que se perdeu. Então, ao longo da história, nós temos uma construção da idolatria. A idolatria, amados, ela é um pecado que ele vai sendo construído historicamente. Amém? Perceba isso, a idolatria é um pecado que vai sendo construído historicamente. O homem se perdeu lá no jardim, tá? E quando ele sai do jardim, ele começa a tatear no escuro tentando encontrar Deus. E nesse desejo de encontrar Deus, ele começa a construir os seus próprios deuses. Ele começa a edificar os seus próprios altares. Ele começa a dar nome aos seus próprios deuses. Como ele não consegue encontrar o Deus verdadeiro, a adoração verdadeira, então ele cai na adoração falsa. É assim que a idolatria é construída ao longo dos séculos. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho para Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, amados? Então, eu quero destacar esse ponto. O primeiro ponto que eu quero destacar desse primeiro ponto da lição, o primeiro destaque deste primeiro ponto da lição, é que Jesus desfez na sua carne a inimizade entre judeus e samaritanos. Segunda coisa, destacar que existe uma sede e uma saga histórica no coração do homem por encontrar a Deus, o Deus de quem ele se perdeu. E eu quero destacar o seguinte, que os homens ao longo dos séculos procuraram nas religiões a saciedade que somente Cristo pode dar. É por isso que Jesus diz aqui para a mulher: olha, eu tenho uma água para eu te dar. Eu tenho uma água que essa água, ela vai matar a tua sede. E nunca mais tu voltarás a ter sede.
E a mulher diz assim: Senhor, dai-me desta água para que eu não retorne mais a este poço. Jesus está falando da água do evangelho, da água da salvação, irmãos. As religiões, elas escravizam os homens. Você pode destacar isso na sua aula, que as religiões escravizam os homens com seus rituais. As religiões escravizam os homens com os seus rituais e com as suas liturgias pesadas. As religiões escravizam os homens, enganam os homens dizendo para eles: você deve salvar-se a si mesmo. É isso que as religiões dizem para os homens. Você precisa cumprir este ritual, você precisa cumprir essa liturgia, você precisa cumprir essa penitência para que você se salve. E como o homem não consegue cumprir as leis das religiões, as liturgias das religiões, então eles estão bebendo uma água. A água das religiões é uma água que não resolve o problema do homem. A água que eu me refiro, irmão, são as liturgias, são os rituais, são as regras, são os dogmas das religiões, que são impostas sobre os homens, mas que não resolvem o problema da alma do homem. Eles sempre ficam naquela corrida de rato. Sabe a corrida de rato? Que a pessoa nunca sai do lugar, e o problema dela nunca é resolvido, então o tempo todo, ano após ano, dia após dia, essa pessoa tem que cumprir os mesmos rituais. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele efetuou por nós um sacrifício eterno. E o sacrifício eterno de Jesus, amados irmãos, é suficiente para matar a sede da nossa alma, para saciar a fome da nossa alma, para suprir a necessidade da alma do homem, que é a necessidade de salvação. Amém? Essa é a diferença do evangelho para as demais religiões. Que o evangelho não exige nada do homem, a não ser a fé e o arrependimento. Enquanto que as religiões impõem dogmas, doutrinas, que são doutrinas de demônios, doutrinas de homens, exigindo do homem que eles mesmos se salvem. Mas no evangelho é Deus quem salva o homem. É Deus quem mata a sede do homem e sacia a sua necessidade. Amém? Os irmãos, se tiver algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Quiser acrescentar para nossa edificação, qualquer irmão, qualquer professor que quiser cooperar, fique à vontade. Tá bom, amados? Esses são os destaques que eu quero pontuar aqui nesse primeiro tópico da nossa lição. Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui, amados, é que quando Jesus fala da água, ele diz assim: olha, eu vou te dar uma água, essa água que tu está bebendo aqui nesse poço, é uma água que tu vai beber e tu vai voltar a ter sede. Só que a água que eu tenho para me te dar, ela é uma água que vai jorrar. Jesus faz duas pontuações sobre essa água. Primeiro ele diz: essa água ela vai jorrar. Segundo, ele diz assim: essa água vai jorrar para a vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo? Que a salvação que ele tem para oferecer para aquela mulher, a nova vida que ele tem para dar àquela mulher, não é algo de momento, não é algo de momento, mas é algo eterno, é algo duradouro, é algo permanente, é algo que ninguém pode tomar dela. E a outra coisa que ele destaca é que essa água ela vai jorrar, ou seja, a vida cristã, no que a vida cristã se diferencia das demais religiões? É que as demais religiões, amados, elas são estáticas, elas não oferecem saciedade, elas não oferecem transformação, elas não oferecem gozo. As demais religiões, elas matam o homem, elas sufocam o homem, elas aprisionam o homem. Mas a religião cristã, que é a religião de Jesus, porque não, em vez de dizer religião, por que não dizer Jesus, o evangelho, ele oferece ao homem uma vida abundante. É isso que o evangelho oferece ao homem, uma vida abundante, uma vida dinâmica, uma vida de alegria efusiva,
Nós vamos ver, inclusive o apóstolo Paulo tem uma carta para falar só sobre a alegria do evangelho, que é a carta, se eu não me engano, a carta aos Colossenses, tá? Onde Paulo vai falar sobre a alegria, na verdade a carta aos Filipenses, onde Paulo vai falar constantemente da alegria que o evangelho oferece àquele que o serve. Então, quando Jesus está dizendo para essa mulher, eu vou te dar uma fonte, uma água que vai gerar em ti uma fonte, que vai jorrar, Jesus está dizendo, a tua vida vai ser radicalmente transformada. Você vai sair dessa vida moribunda, você vai sair dessa vida obscura, dessa vida triste, e a tua vida vai ser uma vida abundante, vai ser uma vida efusiva, vai ser uma vida renovada, vai ser uma vida cheia de gozo. Então é isso que é o evangelho, irmãos. O evangelho não é mais uma religião cheia de regras. O evangelho é uma vida, é um estilo de vida que nos conduz a uma profundidade com Deus. E essa profundidade com Deus gera em cada crente uma fonte espiritual. Crentes que outrora não tinham vida, agora transbordam de alegria, transbordam de gozo espiritual, transbordam da unção do Espírito Santo, e aquilo que está neles impacta outras vidas, muda outras vidas para a glória de Deus. Esse é um destaque que eu quero fazer aqui, nesse ponto. E uma outra coisa que fica claro aqui, nesse primeiro ponto, porque lá no início, a lição diz que nós iremos extrair desse encontro com Jesus duas lições. A primeira lição é sobre essa necessidade que o ser humano tem de Deus, de adorar a Deus, de se encontrar com Deus. E a segunda lição é sobre o local da adoração, tá? O local da adoração. A mulher, ela tinha uma dúvida, ela parece que ela queria assim levantar novamente a polêmica. A briga dos judeus, ele começa com um problema de raça, tá? De sangue. A briga deles, inicialmente, originalmente, é por causa do sangue, de raça, essas coisas, mas ela se alastra e ela chega na religião. Os judeus não aceitavam os samaritanos adorar no templo. Então, por isso, os samaritanos criaram o seu próprio templo no Monte Gerizim, tá? O seu próprio local de adoração. Eles adoravam lá. E, não sei se vocês lembram, mas o Monte Gerizim, ele tem um destaque lá no Antigo Testamento, parece que em Números, Números de Deuteronômio, né? Vai falar sobre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim era o monte das bênçãos, né? Das bem-aventuranças, quando o povo entrou na terra prometida, que os sacerdotes levantavam as mãos sobre eles e os abençoavam. Enquanto que havia um outro grupo no Monte Ebal que proferia as maldições. Mas, enfim, trazendo para cá, o capítulo 4 de João, nós observamos que a mulher, ela faz parte de uma cultura que diz que eles podiam adorar lá no Monte Gerizim. E eles começaram a adorar lá porque os judeus não aceitavam eles adorar lá no templo do Senhor em Jerusalém. Então criou-se esse separatismo até no culto entre eles, tá? E Jesus chega, ela vai aproveitar e ela pergunta ao Senhor: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é lá no Monte das Oliveiras, lá onde está, lá no Monte Moriá, melhor dizendo, lá no Monte Moriá, onde está o templo do Senhor. Mas nós adoramos aqui no Monte Gerizim. O Senhor disse para ela: vai chegar o momento e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus vai falar sobre o local da verdadeira adoração. E o que Jesus vai dizer aqui, amados irmãos, é que Deus é espírito. O argumento de Jesus é esse para a mulher: olha, Deus é espírito. Então, não tem lógica vocês colocarem na cabeça de vocês que Deus está dentro de um lugar de pedra e que Deus só está ali, só ali que ele pode ser adorado.
É isso que Jesus está querendo mostrar para aquela mulher. Olha, Deus é espírito. E sendo espírito, Deus não está restrito a um local físico, a uma repartição física. Deus não está restrito a um perímetro físico. Entendam isso. Deus vai dizer para ela, entenda isso. Deus é espírito. Então, quem quer adorar a Deus não tem que ficar focado no físico. Quem quer adorar a Deus tem que adorar a Deus no mundo de Deus. Deus é espírito. Qual é o mundo de Deus? O mundo de Deus é o mundo espiritual. Então, quem quer adorar a Deus tem que ir para o espírito. É isso que Deus diz, que Jesus diz. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu destaquei aqui, meus amados, o seguinte, que o local da adoração é aonde Deus habita, ou seja, no coração do homem. Cristo não está com isso, quero destacar para os irmãos, Cristo não está com isso, anulando os templos físicos. Nós vamos já falar sobre isso. Então eu quero destacar para os irmãos o seguinte, Jesus está mostrando para aquela mulher que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus não está, Deus não está nem restrito ao Monte Gerizim e nem restrito ao Monte Moriá. Deus habita no coração do homem, dos seus verdadeiros adoradores. Logo, é no coração que Deus deve ser adorado. Por isso que ele diz assim, adorarão ao Pai em espírito. Espírito na Bíblia, amados irmãos, em espírito aqui, na minha concepção, eu acredito que os irmãos vão concordar comigo, vou já passar a palavra para o professor Rail. Eu acredito que os irmãos vão concordar comigo que espírito aqui não é uma referência ao Espírito de Deus, na minha concepção, mas uma referência ao Espírito do homem. Quem vai adorar a Deus tem que adorar a Deus com o Espírito. E Espírito na Bíblia é uma das palavras que a Bíblia usa para alma, para coração, para sentimento, para o homem interior. Então, na minha concepção, quando Jesus diz assim, adorarão ao Pai em espírito, Jesus está querendo dizer, vocês adorarão ao Pai do íntimo, da alma de vocês. É o que está no capítulo 103 do livro dos Salmos. O que diz lá o Salmo 103? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista está dizendo que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração começa na alma, no coração do homem. Não está restrito a um local físico. Eu passo a palavra ao professor Railton. Fique à vontade, meu irmão. E Fabrício, meu irmão, Pai do Senhor, me ensina, Fabrício. Estou carecendo. Estou perecendo aqui na ignorância. Acabou passando um pouco, eu só queria tentar contribuir dizendo que essa ideia da mulher samaritana, de que Deus estava associado a um lugar, isso tem muito a ver com a ideia das divindades naquele contexto. Como os judeus eles foram fortemente influenciados pela Babilônia, e eles também foram influenciados pelas divindades cananeias, então havia essa ideia muito forte de que a divindade ela era uma divindade geográfica, de que Deus tinha a terra dele, tinha o lugar dele, e isso aí influenciava os judeus. E é por isso que ela achava que o problema estava em adorar no lugar errado, justamente por essa influência. E o Senhor Jesus, ele já quebra isso, né? Já traz essa ampliação da nova aliança, de que o Senhor, ele era o Deus de toda a terra, de que ele não era o Deus só dos judeus, mas ele era o Deus do mundo, e que se ele era o Deus do mundo, obrigatoriamente ele deveria ser um Deus que estivesse em todos os lugares, as pessoas podendo acessar ao Senhor em qualquer lugar que eles estivessem. E é interessante isso, Fabrício, que o Senhor Jesus ele vai mostrar que, diferente do que os samaritanos e os judeus achavam, a adoração ela não era
mais externa. Ela não era uma adoração cerimonial, mais cerimonial, mas eu vou mostrar que a verdadeira adoração, ela parte de dentro para fora, corroborando com o que tu falou o teu conceito de espiritual. Então, o Senhor mostra, ó, a adoração, ela é a geográfica, o Senhor está em todos os lugares, e a adoração ela é imaterial. A adoração não está atrelado só a cerimônias externas, como vocês achavam. E o Senhor traz esse conceito maravilhoso de adoração, que na verdade tudo depende do homem, é de dentro para fora. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Eu que lhe agradeço pela contribuição. Professor Railton, sempre muito bem, sempre muito lógico e teológico, né? Muito obrigado. Continuando aqui, meus irmãos. Os irmãos têm algum acrescento? Algum dos demais alunos, professores aí, tem algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Nós iremos... Eu quero só pontuar o seguinte para os irmãos, que quando o Senhor Jesus diz para a mulher que os verdadeiros adoradores não adorarão nem em Jerusalém e nem em Samaria, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade, eu acredito que com isso o Senhor não está anulando a reunião do seu povo em um local, tá? Por que é importante nós frisarmos isso? Porque existe o grupo dos desigrejados, onde eles usam justamente essas palavras de Jesus. Esse texto que nós estamos estudando é muito usado pelos desigrejados para dizer que agora, no Novo Testamento, não precisa mais se reunir em templos, que Jesus anulou o templo, que agora eu sou o templo, então eu posso adorar sozinho na minha casa. Eu sou o templo e eu posso adorar sozinho na minha casa. Nós não acreditamos que Jesus está anulando a adoração no templo, tá? E alguns motivos eu apresento para os irmãos. Primeiro, o próprio Jesus ia ao templo. Jesus ia ao templo. Como Deus, ele ia ao templo. Depois nós vemos o Jesus indo nas sinagogas, adorar a Deus nos dias de sábado na sinagoga, ouvir a palavra de Deus, se reunir com os demais do povo. Depois de Jesus, nós temos os apóstolos, a igreja apostólica, a igreja primitiva, onde é que eles começam a fazer os seus cultos. Se os irmãos lerem os primeiros capítulos de Atos, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo. Eles estavam no templo orando. Capítulo 3, por exemplo, que é a cura daquele homem que era coxo, onde é que ele estava? Ele estava na porta do templo. E a Bíblia diz assim, que Pedro e João subiam juntos para o templo. Então, parece que só os apóstolos de Jesus que não entenderam dessa forma, né? Porque eles, mesmo depois da ressurreição de Jesus, continuam adorando no templo. E assim a Bíblia diz constantemente que eles se reuniam, que até um lugarzinho específico onde eles ficavam ali, que era no pórtico de Salomão, né? Isso, muito bem pontuado, o irmão Railton pontuando o texto aí, onde Jesus expulsa os cambistas lá do templo, né? E uma frase importante que Jesus destaca nessa ocasião é onde ele diz assim, olha, esta é a casa do meu pai. Jesus deixa claro que o templo é a casa do pai dele, que será chamada a casa de oração. Então Jesus não anula o templo. Por quê? Quando nós dizemos que o templo é a casa de Deus, nós não estamos querendo dizer, irmãos, que Deus habita ali. Na verdade, nem os próprios judeus da antiga aliança não tinham essa concepção. Por exemplo, onde é que está o texto que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? É no Novo Testamento ou é no Antigo? É no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento já dizia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá? Então, Jesus não anula o templo. Jesus não anula o local de adoração. Mas por que nós chamamos o templo de casa de Deus? Primeiro, porque nós consagramos o templo para Deus. Tudo que nós consagramos para Deus pertence a Deus. Segundo, porque é o local
onde nós servimos a Deus. Terceiro, é o local onde o povo de Deus se reúne. Então, o local onde o povo de Deus se reúne é a casa de Deus, logicamente, porque pertence a Ele, nós consagramos a Ele, nós entregamos a Ele. Então, nós percebemos também, amados irmãos, que a igreja primitiva, ela valoriza. Aí eles dizem assim, não, a igreja primitiva se reunia, era de casa em casa. Eles se reuniam, era nas catacumbas e tal. Mas por que, amados, que eles começaram a se reunir nas casas? Por que eles começaram a se reunir nas catacumbas, nos cemitérios? Né? Porque eles estavam sendo perseguidos, os judeus estavam querendo matar eles, então eles tinham que sair de lá. Eles, na correria, no desejo de fugir da perseguição, de preservar sua vida, eles começaram a se reunir nas casas e, consequentemente, posteriormente, nos cemitérios, nas matas, para fugirem da perseguição. Mas, em momento algum, a Bíblia anula a reunião, a adoração a Deus no templo. Também, deixando claro, importa nós sermos equilibrados nesta pontuação, dizer que, embora nós adoremos a Deus no templo, embora nós chamemos o templo de casa de Deus, mas nós sabemos, todo mundo sabe, que Deus não habita ali. Que Deus habita, na verdade, nos crentes que vão ao templo se reunir. Amém? E nós chamamos de casa de Deus apenas por conveniência. Ficou claro, irmão, o entendimento? O irmão Lourenço, fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amado. Irmão Fabrício, só uma pequena... Um pequeno ponto aí, que às vezes as pessoas, eles do próprio templo, quando alguém dizia para Jesus, você está vendo aí a imponência do templo, e Jesus chegou a certa vez dizer que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, né? Então, muita gente usa esse ponto de vista aí também para dizer que não há necessidade de templo, porque Jesus chegou a falar isso, e no ano 70, né, esse templo foi desfeito, segundo até a própria palavra de Jesus. Mas o que a gente entende com isso? A gente entende com isso que os judeus estavam levando um ponto de vista, achando que o templo era maior do que o próprio Jesus. Então, toda vez que você sai de Jesus e acha que alguma coisa é mais importante do que Jesus, ele vai desfazer isso. Por quê? Porque ele é o Senhor. Então, ele não vai dar essa glória para ninguém para fazer isso. Então, esse ponto era só para, se você puder até ajudar melhor, falar melhor sobre isso, a gente agradece. Né? Obrigado, eu tenho até vergonha de comentar. Foi muito bem pontuado, irmão Brito. Eu acredito justamente dessa forma, né? Porque, assim, a religião judaica, amados irmãos, a religião judaica, ela é conhecida por ser uma religião templista. Ela depende do templo para que ela funcione na sua plenitude. Por exemplo, quando o templo foi destruído, se acabaram também os sacerdotes. Não existe mais sacerdotes em Israel em exercício. Existe, se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão descobrir que existe uma linhagem em Israel, uma família, que é chamado, eles são conhecidos de os Coens, né? Coen, em hebraico, é sacerdote. Porém, esses Coens, que eles se intitulam de fazerem parte da linhagem do sacerdócio araônico, eles não exercem o ofício sacerdotal justamente porque o templo foi destruído. Os irmãos entenderam? Então, a religião judaica, ela dependia do templo para que ela funcionasse na sua plenitude. Como o templo foi destruído, muitos sacrifícios deixaram de ser realizados e, por lógica também,
por consequência disso, o sacerdócio também deixou de funcionar. Então, muito bem pontuado o que o irmão Brito acabou de falar, que os judeus eles davam uma valorização ao templo maior do que ao Senhor, e quando, na verdade, Jesus ele vem para mudar isso. Ele vem agora dizer que o verdadeiro local da adoração a Deus é no coração dos seus verdadeiros adoradores. É no íntimo, é no profundo da nossa alma. Claro que com isso, ele não está anulando o local onde nós iremos nos reunir. Amém? Ele não está anulando a reunião, muito pelo contrário. A reunião no Novo Testamento é muito enfatizado. Quando a Bíblia chama a igreja de o corpo de Cristo, quando a Bíblia chama a igreja de a videira, quando a Bíblia chama a igreja de edifício espiritual, de que cada crente é uma pedra viva, logicamente, todas essas comparações, essas figuras, tentam ilustrar a unidade e a união que deve haver entre os cristãos. E o ambiente, o momento onde essa união entre os cristãos fica mais latente é no momento do culto, da adoração, onde os crentes se reúnem em um só lugar para adorar a Deus. Amém? Então, no Novo Testamento, o verdadeiro templo de Deus, onde Deus é o seu povo. Só que não só no Novo Testamento é assim. No Antigo Testamento já era assim. Deus disse assim, olha, constrói um tabernáculo que eu quero habitar, não no tabernáculo, eu quero habitar entre o meu povo. Deus sempre disse isso, que ele queria habitar entre o seu povo. E continua. O que acontece no Novo Testamento é que Jesus, ele dá ênfase. Jesus apenas vai dar uma ênfase ao que Deus já havia falado no Antigo Testamento e o povo não havia entendido. Amém? Vamos então para o próximo ponto da nossa lição, para o segundo ponto da nossa lição, que eu estou aqui na lição 2, vamos lá, é a lição 3, né? Eu acho que está claro esse segundo ponto. Jesus, no segundo ponto da nossa lição, o comentarista ele vai destacar o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Amém? Eu vou ler aqui, eu quero pedir que algum dos alunos, dos irmãos, leia aí, faça a leitura do primeiro ponto para mim, por favor. O primeiro subponto do segundo ponto. Do segundo ponto. Paz do Senhor, meu irmão. Vou fazer aqui. O Anderson. Vamos lá, meu santo. Isso. Vamos lá. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares aonde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? O senhor pode continuar a leitura do segundo? Sim, vamos lá. Vamos lá, então. Jesus, a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração.
O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Amém. Obrigado, irmão Anderson. O seguinte, meus irmãos, esse segundo ponto, ele vem destacar o seguinte, que Jesus, ele, na qualidade de Deus, ele é o Senhor da lei, foi ele mesmo quem instituiu o culto da antiga aliança, e agora ele mesmo está efetuando uma mudança, uma mudança um pouco mais radical, vamos dizer assim, né? Por que eu digo isso? Eu vou fazer um resumo aqui dos dois pontos, porque eu acredito que os dois estão correndo para o mesmo lado. Então, o ponto 1 e o ponto 2 destaca o seguinte, eu quero ler o que eu resumi aqui para os irmãos. A nova aliança feita por Jesus tornou espiritual praticamente tudo o que era físico na antiga aliança. Mas sabemos que a Bíblia, ela fala sobre duas alianças, né? A antiga aliança, que foi aquela feita lá às bases do Monte Sinai, aonde Moisés é o mediador dessa antiga aliança, uma aliança baseada nas leis, nas tábuas da lei, e as leis são cravadas em tábuas de pedra, porque representam muito da natureza dessa antiga aliança. Paulo vai dizer que a antiga aliança era uma aliança, era um ministério de morte, né, porque ela exigia, ela cobrava punição, severidade naqueles que desobedecessem quaisquer dos seus mandamentos. Mas, enfim, essa antiga aliança, ela vai ser substituída por uma nova aliança. E nós já vemos o profeta Jeremias falando sobre isso no capítulo 31. Capítulo 31, versículo 31 do livro de Jeremias, onde Deus fala para o profeta dizendo que ele faria com o seu povo uma nova aliança. Não uma aliança como aquela que fiz com os pais de vocês lá no deserto, mas uma nova aliança na qual eu colocarei as minhas leis no coração de vocês. Então, essa é a principal diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, as leis estavam cravadas nas pedras, em livros, mas na nova, as leis de Deus brotam pelo poder do Espírito Santo no coração dos crentes. Eu quero destacar isso e pontuar o seguinte, que a nova aliança feita por Jesus tornou espiritual praticamente tudo que era físico na antiga aliança. Por exemplo, na antiga aliança, Javé mandou construir um tabernáculo, utensílios, altares, etc., para que ele viesse ao povo receber adoração. Já na nova aliança, somos, por meios de Cristo, levados em espírito ao tabernáculo celeste em adoração a Deus. Na antiga aliança, Deus descia ao mundo físico dos homens, mas na nova, os homens devem ir em espírito a Deus. Observe que existe essa diferença na adoração da antiga aliança para a adoração na nova aliança. Na adoração na antiga aliança, Deus vinha sobre a tampa do propiciatório receber o sacrifício do povo. Observe, eu vou frisar muito bem isso, Deus vinha sobre a tampa do propiciatório. Deus manifestava a sua glória
através do tabernáculo. Deus manifestava o seu perdão através dos altares. Deus manifestava a sua glória através da arca da aliança, que representava a sua presença. Os homens precisavam desses utensílios, os homens precisavam apalpar para que eles entendessem, para que eles se relacionassem com Deus. A nova aliança, o Senhor Jesus, torna tudo isso espiritual. Tudo isso agora é tornado espiritual. E agora, para adorarmos a Deus, Jesus faz uma exigência. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais com a arca, não é mais com a tampa do propiciatório, não é mais com os pães da mesa da propiciação, não é mais com os altares, não é mais com os cordeiros, agora em espírito e em verdade. Por quê? Agora não é mais Deus que desce lá dentro do tabernáculo, numa nuvem Shekinah, para se manifestar ao povo. Agora, por meio de Cristo Jesus, a Bíblia diz que por meio da carne de Jesus, um novo e vivo caminho nos foi aberto, e nós podemos agora entrar com intrepidez ante ao trono da graça de Deus. Isso, amados irmãos, é a verdadeira adoração. É quando por meio de Cristo, o homem crente, a mulher crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai por meio de Cristo, conduzido pelo Espírito, até a presença de Deus, sem precisar de mediadores, sem precisar de utensílios, sem precisar de objetos, sem precisar de ritualísticas, sem precisar de liturgias engessadas para que o homem seja conduzido a Deus. Não, todos nós, por meio de Cristo Jesus, podemos ir a Deus. Deus não precisa mais vir até nós. Nós temos acesso livre à sua presença. Amém? Eu acredito que é basicamente isso que o ponto 2 da nossa lição está nos ensinando a respeito da verdadeira adoração. A verdadeira adoração não está presa a rituais, não está presa a altares, não está presa a objetos, a utensílios, a pessoas como era na antiga aliança, que dependia de um sacerdote, dependia de um cordeiro, dependia de um altar, dependia de utensílio, dependia de rituais para que os homens chegassem, para que Deus viesse aos homens. Agora não, por meio de Cristo e somente por meio dele, nós podemos ir a Deus, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. Amém? Algum acrescento? Se não houver nenhuma contribuição, nós iremos já encerrar, passando para o ponto 3. O ponto 3, amados, da nossa lição, eu não sei que hora é que não está dando de eu ver, deixa eu ver aqui o horário. Só um minutinho, amados. 10h45. Eu estou aqui um pouco embaraçado aqui hoje, mas vamos lá. O ponto 3 vai trazer para nós o conceito da adoração bíblica, tá? Eu vou resumir, não vou ler, acredito que todos os irmãos já leram a sua lição, a uma altura dessas. Eu vou resumir aqui. O ponto 3 vai falar de 2 tipos de adoração, ou pelo menos de 2 conceitos para a adoração. O primeiro conceito está no primeiro subtópico, tá? Que é o conceito de rendição. A palavra que aparece aqui, que o autor traz, tá? Que ele traz aqui, é a palavra proskineu. Quando Jesus diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, essa palavra adorar lá, no grego é proskineu, que significa prostrar-se, render-se. Mas, no significado mais raiz da palavra, vamos dizer assim, mais profundo da palavra, seria agachar-se para beijar os pés, tá? Ou deitar-se para beijar os pés. Então, essa palavra traz o sentido de rendição. Na adoração, o que acontece na adoração? Nós precisamos ensinar para os nossos irmãos que a adoração a Deus vai muito além de palavras bonitas. Adoração é muito além de aleluia, de glória a Deus, de cantar um hino com uma letra bonita. A adoração tem a ver com um coração rendido diante de Deus.
Amém, queridos irmãos? Nós vemos aí no mundo que existem muitos cantores que, inclusive, gravaram hinos gospel, músicas gospels, entendeu? Existem cantores mundanos que tem até aquela dupla, deixa eu me lembrar aqui o nome dela agora, rapaz, ajudem aí. Isso, Zé de Camargo e Luciano. Eu já ia dizer que Eles têm uma música antiga, gente. Uma música antiga, antes do Luciano se converter. Vocês procurem depois aí, tá bom? É uma música antiga deles. Uma música para Jesus, tá? Uma música para Jesus, a música deles. Mas não sei se dá para a gente intitular aquela música de louvor, de adoração, porque a adoração não é só compor uma letra bonita, não é só falar palavras bonitas a Deus. Coração tem a ver com um coração rendido. É isso que o Espírito Santo ensina através de Davi no Salmo 51. Ele diz assim: sacrifício de holocausto não quiseste, porque o que importa para ti é um coração contrito, quebrantado. Então, a adoração, quando Deus contempla o seu povo adorando a Ele, Deus não está muito ligando assim para as letras. Eu penso assim, tá? É claro que elas são importantes, as letras são importantes, as palavras que nós dizemos a Deus são importantes. Mas antes de ouvir as letras, as palavras que saem da nossa boca, as letras que nós compomos nossos hinos, as batidas dos nossos instrumentos, Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Se o coração está verdadeiramente rendido diante dele, se a alma do homem está verdadeiramente rendida diante do Senhor. É isso que aconteceu lá no início, lá no jardim do Éden, né? Quando os dois filhos de Adão, Caim e Abel, certamente não estavam mais dentro do jardim, né? Com certeza, mas eles foram adorar a Deus. E a Bíblia diz o quê? Que Deus se agradou mais de Abel. Observe que o texto é muito claro, dizer que ele se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro ele se agrada de Abel, e depois se agrada da oferta de Abel. Porque Deus olha primeiro o ofertante, e depois ele olha a oferta. Você pode dizer isso, pontuar isso na sua classe, nesse domingo, na sua igreja. Dizer que antes de Deus enxergar a nossa oferta, ele olha o ofertante, o coração do ofertante. Se o coração do ofertante estiver rendido diante dele, aí ele recebe a oferta. Agora, a oferta pode ser a melhor possível, pode ser a oferta mais valiosa. Mas se o coração do ofertante não estiver rendido, se o coração do ofertante não for uma oferta a Deus, não for um sacrifício a Deus, então Deus não receberá o culto, Deus não receberá a adoração. Paulo parece que nos diz a mesma coisa, amados irmãos, no capítulo 12 de Romanos, onde ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês devem ser a oferta. Paulo está dizendo que nós somos a oferta. Quando falar corpo, então, eu não penso assim que Paulo está falando da nossa matéria. Deus está falando de nós, do nosso ser. Corpo ali é uma metonímia, uma figura de linguagem, uma metonímia para ilustrar a nossa vida. A nossa vida deve ser uma oferta, deve estar rendida a Deus. E aí, quando a nossa vida estiver rendida a Deus, Deus ouvirá as nossas orações, Deus ouvirá as nossas palavras de júbilo, Deus ouvirá os nossos cânticos, Deus ouvirá as nossas letras. Enquanto a nossa vida não for a verdadeira adoração, quando a nossa vida não estiver rendida, não for o verdadeiro sacrifício, então nada do que fizermos adiantará para ele. Então a adoração tem esse primeiro significado. Mas existe o outro significado, que é o significado mais superficial de adoração, tá? E quando eu digo superficial, não estou falando de forma pejorativa.
Porque assim, os irmãos sabem que a vida cristã, ela acontece em 2 níveis. Ela acontece primeiro no nível interno, tá? Ela acontece primeiro no nível interno, e depois ela se externa. Tudo que nós fazemos para Deus, primeiro Jesus exige que primeiro aconteça dentro de nós, para que depois ela se expanda para fora. Todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, primeiro deve acontecer dentro de nós, mas ela não para dentro de nós, ela se expande, ela se externa. E aqui, quando nós olhamos para a lição, nós vamos aprender justamente isso, que a verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus, primeiro acontece aqui dentro do adorador, mas ela não se restringe à vida interna, porque senão nos nossos cultos, se o nosso culto se restringir somente ao nosso interior, ao nosso coração, as nossas reuniões de adoração a Deus seriam verdadeiros velórios. Ninguém esboçaria emoção nenhuma, expressão nenhuma. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos um Deus que requer uma adoração completa. E o que seria adoração completa? Adoração completa é aquela que nasce aqui dentro, mas ela se expande, ela sai para fora. É o que Jesus disse para a mulher samaritana: eu vou te dar uma fonte, eu vou criar em ti uma fonte, mas essa fonte, ela vai jorrar, ela vai sair de ti, ela vai se expandir de você, ela vai sair para fora. Isso é a verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração acontece em 2 níveis. Primeiro, acontece dentro de mim, no sentido de rendição. Eu me rendo a Deus no meu interior. Meu coração está rendido a Deus. Mas essa rendição a Deus tem que se converter em liturgia. Amém? Grave isso. A minha adoração a Deus, o meu prosquinel, que acontece dentro de mim, o prosquinel acontece dentro, é a rendição. Ela é verdadeira, se essa rendição é verdadeira, se essa adoração que acontece dentro de mim ela é verdadeira, ela tem que se expressar através de liturgia. E o que é liturgia? O autor não coloca aqui, o comentarista da lição não coloca, mas liturgia é a palavra para serviço. Serviço cultico. Existem 2 palavras para serviço. Existe diáconos, diaconia, é uma palavra para serviço, mas existe outra palavra no sentido de culto para serviço, que é liturgia, ou liturguel, de onde vem a palavra portuguesa liturgia. Por exemplo, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, lá fala da igreja de Antioquia. E o texto bíblico diz assim: na igreja de Antioquia havia muitos profetas e doutores. Cita o nome deles lá. E diz assim: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Essa expressão servindo é liturguel no grego, ou seja, é liturgia. Por que eles estavam, o que era que eles estavam fazendo? Eles estavam servindo, eles estavam fazendo alguma coisa palpável. Eles estavam se expressando diante de Deus com palavras, com louvores, com leitura da Escritura, com oração. Então, esses atos externos da nossa adoração é o que nós chamamos de liturguel, é a adoração externa. Só que a adoração externa, por si só, não é uma adoração completa. Ela tem que nascer aqui no meu interior. Nascendo no meu interior, que a rendição, o prosquinel, vai se converter em atos externos e palpáveis e visíveis de adoração a Deus. Ninguém pode dizer assim: não, eu adoro a Deus no meu íntimo, e ninguém vê, ninguém percebe quando eu estou adorando a Deus e está tudo bem, eu adoro a Deus aqui igual um morto, sem expressar reação nenhuma. Na verdade, não é isso que nós olhamos na Bíblia. O que nós olhamos na Bíblia é uma adoração, é uma vida com Deus que nasce no interior, que rende o espírito humano em adoração a Deus, que rende o coração humano em adoração a Deus, mas essa comunhão com Deus interior, ela é tão profunda, ela é tão intensa, que ela explode para fora. Ela jorra
como uma fonte transbordante, ela jorra para fora de nós, em atos, em atitudes, em ações que glorificam a Deus, seja por palavras, seja por letras, seja por hinos, seja por louvores, seja por brados. Se a adoração que está de nós, ela realmente é uma adoração verdadeira, poderosa, que rendeu todo o nosso ser por dentro, é impossível ficar diante de Deus e não esboçar isso através de ações. Então eu quero deixar pontuado essas duas coisas. A verdadeira adoração bíblica, que é o que trata o nosso terceiro ponto, você deve pontuar isso, que a adoração bíblica, para que ela seja verdadeira, ela tem que acontecer em dois níveis. O primeiro nível é no interior do homem, que é aquilo que nós chamamos de prosquinel. E o segundo nível é quando ela sai para fora de nós, através de atos de serviço, de louvor a Deus, de culto a Deus, atos palpáveis, visíveis, tá? E essa adoração externa que se realiza através das nossas atitudes, do nosso serviço a Deus, do nosso culto na igreja a Deus, é o que nós chamamos de liturgia. E se eu adorar a Deus só no meu interior, não está completa a minha adoração. Assim como se eu adorar a Deus só de boca para fora, como Jesus diz assim, esse povo me honra com os lábios, meu coração está longe de mim, também não está completo. Observe que nesse versículo, Jesus está declarando que a adoração verdadeira é aquela que acontece no coração e também se esboça através dos lábios. Tá? Ela acontece aqui no coração, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Qual é o certo? É honrar a Deus com os lábios e adorá-lo também com o coração. Então, se nós conseguirmos mostrar para os irmãos que existem esses dois níveis de adoração, então nós fechamos a lição com nota 10, tá bom? Se nós conseguirmos mostrar ao final da lição que a verdadeira adoração acontece em dois níveis e que ela está baseada unicamente na pessoa de Jesus e que ela não depende de artifícios humanos, de liturgia, de rituais e de objetos, então nós estamos concluindo a lição de forma clara, de forma maravilhosa, tá? E podemos dizer que, de fato, cumprimos o propósito da lição desse próximo domingo. Tá bom, amados? Eu não vou ler os demais pontos aqui, porque são pontos que eu acredito que são até fáceis de compreender, não tem nada de muito absurdo que nós possamos estar acrescentando. Eu quero apenas encerrar por aqui, concluir dizendo que estou grato a Deus pela oportunidade de servir uma vez mais o reino de Deus, servir os irmãos. Espero não ter sido muito difícil dos irmãos compreender, espero ter sido claro, espero ter sido compreensivo nas minhas palavras e pergunto aos irmãos se os irmãos têm alguma contribuição. Se não tiver, nós queremos retornar a palavra aí, ou para o irmão Charles, ou para o irmão Railton, para fazer a conclusão. Assustado.